Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso curso A Construção do Conhecimento e a Sua Complexidade. Família, Escola e Educação. Nós estamos iniciando a nossa aula de número 4, que tem como título A Criança e o Meio. Estamos falando um pouco sobre a influência do meio no crescimento, no desenvolvimento de cada indivíduo. É perceptível que nenhuma pessoa é igual a outra. Cada um possui características biológicas, comportamentos, maneiras de pensar e também de agir peculiares. Isso é o que nos faz diferente, além de estipular o nosso papel na sociedade em que estamos inseridos. Isso reafirma que, mesmo com um determinado tipo de criação, uma criança é perfeitamente capaz de ser influenciada pelo ambiente que estuda, brinca e se desenvolve. Então, nós vamos ver que tudo aquilo que acontece ao redor de uma criança, quando ela está estudando, brincando, em todo o seu desenvolvimento, tem uma influência bastante grande na sua mudança e no seu crescimento. E é importante frisar que muito do que nós somos, independentemente dos fatores genéticos, é resultado do contato que nós temos com o meio em que vivemos e também nas pessoas às quais nós nos relacionamos durante toda a vida. Assim, fica impossível desconsiderar os fatores que estão ao redor de uma pessoa durante o crescimento dela, isso é, durante toda a sua vida. Os fatores que acontecem, como eu já disse, ao redor de uma pessoa influenciam e influenciam bastante. Se você for analisar os acontecimentos na sua vida, tudo que acontece ao redor, você vai ver que influencia muito na sua vida. É o mesmo que acontece na minha vida. Tudo vai depender de como que eu reajo diante de cada fator desse. A influência do meio, através da interação possibilitada por seus elementos, é contínua e penetrante. As crianças ou usuários dos espaços, eles são os verdadeiros protagonistas da sua aprendizagem, na vivência ativa com outras pessoas e objetos que possibilita descobertas pessoais no espaço onde será realizado um trabalho individualmente ou em pequenos grupos. Então, nós vamos ver que a influência do meio, através da interação com objetos, com pessoas, possibilita muitas descobertas novas. E é assim que nós vamos influenciando e também sendo influenciado. O que vai diferenciar, como eu já tenho dito, é de que forma que eu recebo a informação, como eu ajo diante de cada fator que acontece ao meu redor. Algumas pessoas pegam uma tragédia que acontece ao seu redor e conseguem transformar aquilo ali em força para superar as dificuldades. Outras, porém, recebem a mesma tragédia e agem de uma forma diferente. Alguns, diante de um pai rígido, agem de uma forma, outras agem de outra forma. Mas esse meio sempre vai estar influenciando a cada um de nós. É uma influência contínua, penetrante e que vai nos moldando a cada dia. Ainda falando sobre o meio, cada novo grupo com o qual nós entramos em contato, cada situação, seja positiva ou negativa, ela coloca o nosso ser mais próximo do desenvolvimento. Essa trajetória, tanto de influência do meio sobre nós, quanto de evolução, é uma caminhada única. Cada indivíduo trilha sozinho. Por meio dela, cada um é capaz de definir sua história. As atitudes, as ideologias, as expectativas, os objetivos e também os sonhos. Aqui entra naquilo que eu já havia dito. Cada indivíduo ele vai ser responsável pela sua trajetória. Ele está em um meio que traz influências. E diante dessas influências, cada indivíduo vai definir a sua história e vai decidir qual rumo que ele vai querer trilhar diante desses fatores que ocorrem. Vamos falar sobre duas teorias muito importantes sobre o meio. Nós vamos ver que para os teóricos racionalistas, o ser humano se desenvolve em um processo de atualização de estruturas pré-formadas, onde o indivíduo é ativo e o meio passivo, ou seja, essas estruturas é que vão definir a organização e reorganização das percepções
do indivíduo acerca do meio. Segundo essa teoria racionalista, ela vai falar que o indivíduo ele é totalmente envolvido por aquilo que ele recebe na genética, no seu nascimento, e que o meio ele não tem nenhuma possibilidade de envolvimento, que o ser humano ele é capaz de sozinho criar as suas ideias, ele se desenvolve em um processo de atualização e estrutura pré-formado, ele já nasce com estrutura já pré-formado e ele não, o meio não consegue mudar ele. E é tão interessante que essa teoria, ela vem dizer também que o ser humano, antigamente eles diziam que alguns já nasciam com a inteligência nata e outros já com menos inteligência. E isso eles traziam até para a questão da raça, que, por exemplo, os negros, eles tinham uma inteligência menor, enquanto que os brancos teriam uma inteligência maior. Nós vemos que o próprio Hitler, ele vem com essa ideia de uma raça pura, porque na ideia deles, eles tinham essa ideia de um processo de estrutura pré-formado, que cada um já nascia e que o meio não teria influência nenhuma sobre essa pessoa. Então, esses são os teóricos racionalistas, quer dizer, racionais, e apenas pela racionalidade é que o ser humano ele se desenvolve. Mas nós temos uma outra teoria, nós temos os teóricos empiristas. Eles acreditam que o meio é o maior responsável pelo desenvolvimento, minimizando assim a participação da hereditariedade, que é a nossa próxima aula. Nós estamos falando sobre hereditariedade. A participação da hereditariedade como coadjuvante nesse processo. Segundo os empiristas, eles vão dizer que o ser humano ele é produto do meio e que nada do que ele tem no seu interior vai servir, que tudo que ele tem é o que ele recebe do meio. Nós vamos ver que essas duas ideias elas são muito extremistas, porque uma coloca só o interior humano como responsável pelo desenvolvimento, a outra coloca só o meio como responsável pelo desenvolvimento. Então, nós vamos ver que outros estudiosos, eles foram trabalhando para equilibrar essa situação, porque diante dessa divergência surgem os teóricos interracionistas. Segundo esses, tanto as estruturas hereditárias e também as pré-formadas do indivíduo, quanto a influência do meio, não podem ser tratadas com menos importância em todo o processo do desenvolvimento. Então, tanto a teoria de que somos influenciados pelo meio, como também somos influenciados por aquilo que recebemos, já no nosso interior, já pré-formados, as duas ideias, elas são verdadeiras dentro de um equilíbrio. Por quê? Nós recebemos tanto influência do meio, quanto influências internas. Então, aí surge os teóricos interracionistas. Diante de tudo isso, o que nós podemos analisar? Fica muito importante aqui frisar, que nós nunca seremos passivos ao meio a qual nós estamos inseridos. Nós reagimos aos estímulos, aos sentimentos, aos comportamentos, aos pensamentos e às pessoas a todo momento. A nossa trajetória ela precisa ser marcada por adaptações e pelo equilíbrio das nossas experiências positivas e também experiências negativas. Dessa forma, nós podemos dizer que o conhecimento ele se constrói a cada momento em que a criança ela tem a possibilidade de poder explorar os espaços disponíveis para ela. Então, diante de tudo que nós estudamos na lição de hoje, nós devemos dispor para as nossas crianças um ambiente, um meio, onde elas possam receber boas motivações, onde elas possam receber estímulos criativos e estímulos que vão conduzir ela a um bom crescimento. Então, esse deve ser o nosso objetivo, é nessa direção que nós devemos conduzir as nossas crianças.
lembrando que, assim como elas, nós também somos influenciados pelo meio. Agora, é muito importante analisar o seguinte, que muito acima do meio ao qual vivemos, nós temos a palavra de Deus, que é a nossa regra de fé e que nos conduz. E nós precisamos ser moldados e viver pela palavra de Deus. Então, independente do meio que nós vivemos, vamos buscar nos moldar pela palavra. E assim nós vamos superando tudo aquilo que nós recebemos do meio. Porque nós temos e temos sim muitas coisas recebidas no meio em que vivemos. Mas é importante colocar a palavra de Deus acima de tudo isso e passar para as nossas crianças também a palavra de Deus. Então, cada segundo que a criança passa conosco é fundamental para que nós possamos influenciá-las a viver a palavra de Deus e a superar os estímulos ruins que muitas das vezes elas têm recebido na escola, até mesmo em casa, principalmente nas redes sociais. Que Deus abençoe, fique com Deus e até a nossa próxima aula.